sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Forjado. Eu sou a Tamires da Luz e, ao meu lado... Sou o Michel Heller, para mais um episódio maravilhoso com Papo Forjado. Papo Forjado. E hoje temos uma convidada ilustre para falar de um tema que está em alta, né? Saúde mental. Esse jogo é pesado de você ser empresário, de você trabalhar, de você fazer sua joia, vender. Então, sempre quis trazer uma convidada assim para poder bater um papo. Que vai ser quase uma consulta no final, talvez ela vai me dar um diagnóstico. A gente estava devendo, né? Esse episódio importantíssimo. Verdade, falar sobre essa saúde emocional. E a gente Trouxemos Thaís Aranha, que é uma psicóloga. Ela é especializada em analítica junguiana. Né, Thaís? Isso Seja mesmo. muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é um prazer. E vai ser ótimo ter você aqui. Igualmente. Obrigada pelo convite. Nada. Isso. Mas antes da gente começar as perguntas, né? Vamos falar desse lugar. Lembrando que estamos aqui na AUX.digital. Se você quer conhecer eles, segue lá no Instagram, AUX.digital. Se você quer gravar aulas, cursos, infoproduto, quer tornar sua mídia mais profissional ainda, fala com eles lá, que eles têm a melhor produção de audiovisual para vocês. Assim como uma dica também para você que é ourives, gravador, trabalha com o Jorge e quer montar a sua oficina, precisa das suas ferramentas, fazer o contato com a Luz de Lúcia, a maior fornitura do Brasil. Fazer um contato pelo WhatsApp, pode pedir seu orçamento e fechar. Eles enviam para todo o Brasil com a assinatura embaixo do Papo Forjado. Colocando lá aquele Papo Forjado, você vai ter um desconto, vai ter um frete grátis ou alguma coisa assim, um parcelamento. Vai te facilitar. Só conversar com o Rodrigo lá e vai dar tudo certo. Então, a dica de ouro, Luz de Lúcia. Oba! Então vamos. Então vamos lá, vamos conhecer a Thaís Aranha. Quem é a Thaís? Thaís é uma psicóloga formada desde 2012, apesar da skin mais novinha, né? Já tem história aí. Na verdade, eu comecei trabalhando como RH. E aí, depois da pandemia, eu percebi o quanto a saúde mental ela estava fragilizada. E a gente precisava de um olhar mais acolhedor e mais atento para isso. Porque existem muitos olhares, mas a minha clínica ela tem um olhar acolhedor. E esse é até o diferencial que os meus pacientes falam comigo. Porque não é só sobre ouvir, é sobre ouvir as entrelinhas. Então, comecei a praticar, comecei a me especializei na área junguiana, que é uma prima da psicanálise ali, sabe? Tem um pezinho lá, mas tem algumas diferenças. Então, trabalhamos com inconsciente, símbolos, sonhos, interpretação de sonhos, mas não daquela forma meio vó, sabe? Uhum. Que sonhar com cobra é uma coisa específica. Não é bem isso. Mas tem um símbolo que traz todo um inconsciente, tanto coletivo, que é uma coisa mais ancestral, mais cultural, quanto também o inconsciente pessoal daquela pessoa que sonhou com aquele símbolo. Então, posso começar perguntando? Claro! A gente tem bastante coisa aqui para perguntar. Hoje vai render. Então, mas eu acho que assim, a ideia é a gente trazer um conteúdo bacana para quem está nos assistindo. E a gente vai falar do nosso... para quem empreende, né? Esse mundo do empreendedorismo, que a gente vive sobrecarregado, tenta alcançar todas as demandas ao mesmo tempo. Essa coisa de tentar dar conta de excessos, de tudo ao mesmo tempo. E aí eu começo assim, tendo um raciocínio da seguinte forma. A pergunta que eu faço para você, normalmente as pessoas procuravam muito uma ajuda quando se sentiam doentes. Não necessariamente eu acho que é o caminho. Se você puder antes se fortalecer, porque como eu falei no início, o jogo é pesado do empreendedorismo, né? De você briga briga de tentar arrumar o cliente, de você manter o emprego, o emprego de pessoas, você briga com o governo, que é cada vez tirar. Então, assim, e aí você se sente responsável pela vida de muitas pessoas que trabalham com você. Então, assim, o empreendedor poder se fortalecer antes de ficar doente, eu acho que talvez seria o caminho ideal, né? Sim, a terapia ela deveria ser feita por todos, né? Não é só quando você tem um problema. Quando você tem um problema, você já tá ali, literalmente, no meio do furacão, você nem tá no olho. Então, é preciso que você se fortaleça, como você mesmo usou essa palavra, mas que você também se conheça o suficiente para poder lidar com as adversidades.
A terapia é para isso, né? Jung fala muito do processo de individuação, que é você conhecer todas as suas partes, as que estão na luz ou as que estão na sombra, e aí você poder utilizar elas da melhor forma, não negá-las. Então seria exatamente isso. Até porque a gente tem muito, acho que coisas internas que precisam ser descobertas, precisam ser resolvidas, né? E a gente traz, né, traumas de coisas passadas que talvez a gente nem perceba que a gente vive hoje, que nos trava a dar uma caminhada, né? E por isso que é importante a terapia, né? Sim, e os traumas, eles vêm não só da nossa história, né? Ele vem da história da nossa família, dos nossos ancestrais. Quantas coisas a gente não carrega que são da nossa mãe, do nosso pai, que a gente viveu ali na infância com eles, e às vezes a gente nem sabe se aquilo é realmente nosso, Sim. ou se aquilo é de alguém que a gente viveu tão próximo que acabou se tornando uma parte de nós. Então é preciso se conhecer ao ponto de entender, tá, isso aqui é meu, isso aqui é a voz da minha mãe que tá aqui na minha cabeça ainda, revivendo junto comigo e me fazendo viver algumas coisas que não fazem sentido pra mim. Eu era um adolescente, assim, muito, talvez, desastrado. E eu escutei muito, várias vezes, dos nossos pais, do meu pai, né, da minha mãe, falando assim, cara, você faz tudo errado, você faz não sei o quê e nada dá certo. E isso, pra mim poder vencer isso, é um passo que a gente precisa dar, né? E assim, só que eu não tinha, né, alguém pra... Tive um conselheiro numa situação que eu vivia, na igreja e tal, e aí que ele sempre me incentivava a fazer muitas coisas. Ele já era o contrário, sempre me incentivou a fazer. E isso acho que me ajudou muito. Foi como se fosse o meu psicólogo, meu terapeuta, E isso me ajudou muito. Mas muita gente trava por causa disso, né? Porque vive justamente como você falou, esses traumas de infância, né? É complicado porque realmente, né? A gente traz história de outras pessoas para nossa vida e a gente escuta muitas coisas que não são nossas, são percepções, são projeções. Geralmente a gente enxerga o outro através das nossas projeções. Então, a pessoa que fala para você que é desastrada, ela tá olhando para você com a bagagem dela. Você até pode ter um comportamento ali que seja, assim, desastrado em algum momento, mas isso não é o que te define. Então, é preciso verificar e ser um pouco autocrítico, vou usar essa palavra, ao ponto de perceber o que o outro tá me trazendo como um rótulo que realmente faz parte de mim, eu me conheço, isso é meu, e aí eu vou usar o meu desastramento, eu vou usar até esse neologismo aqui, para fazer o que for melhor pra mim com ele, ou então não, isso aqui foi só um episódio, eu não sou assim. É porque hoje eu não tô num dia muito bom, aconteceu e tudo bem. Sim. E aí, já vou deixar tu falar, mas tô empolgado aqui. E isso trazendo assim para o nosso dia a dia de emprego, né? A gente trabalhando, né, no nosso dia a dia, quando você tem assim, seja seu funcionário ou seu companheiro de trabalho, é muito mais fácil, né? Você poder, quando uma pessoa erra, fala assim, vamos lá, na próxima tu vai acertar, do que tu só martelar ele falando que justamente ele é um desastrado, faz tudo errado. Isso acho que traz um ambiente diferente da onde você está trabalhando, uma produtividade. E também dá a possibilidade dele acertar na próxima, né? Em vez de você desanimar ele e fazer talvez errado novamente, né? Até um feedback que não seja tão construtivo assim, talvez seja melhor ser feito de uma forma gentil. Até com a minha bagagem do RH, né? Quando você traz um feedback muito negativo, ao invés de trazer uma resposta ou a pessoa te dar uma resposta sobre o que você falou, você pode estar gerando nela uma desmotivação. Você pode chamar e conversar. Na gentileza, a gente fala tudo. É só literalmente saber como falar, né? E a forma como se colocar. E aí o feedback ele acaba virando talvez uma ferramenta de apoio e não uma ferramenta de punição, né?